Olá, sejam muito bem-vindos para mais essa nossa conversa de coaching para empresas, né? Líderes, equipes, enfim. Esta conversa sobre desenvolvimento humano e comportamental. Essa semana, agora eu tenho uma novidade para vocês. Na verdade, nos próximos 15 dias eu vou estar fazendo lives diárias, aonde eu vou estar conversando com vocês sobre mapeamento comportamental. E por que eu vou estar conversando sobre os próximos 15 dias em lives diárias sobre mapeamento comportamental? Porque, na verdade, este é um serviço que tem uma grande demanda no mercado, né? Mas pouquíssimos profissionais preparados para realmente atender esta demanda. Então, a partir de hoje, pelos próximos 15 dias, diariamente, eu vou estar aqui conversando com vocês sobre análise comportamental, mapeamento comportamental, ok? Então, aproveitem, participem, vai ser todos os dias às 8h15 da manhã, certo? Aonde eu vou estar tirando todas as dúvidas de vocês em relação à análise comportamental. Porque durante, vocês sabem, né? Acredito que vocês saibam, eu faço workshops, né? Workshops de 4 dias, onde eu aprofundo todas as questões do mapeamento comportamental. E surgem muitas perguntas, me fazem muitas perguntas sobre análise comportamental, mapeamento comportamental, até porque a gente tem uma visão diferente do mercado em relação a este tema. Então, a partir de hoje, estarei por 15 dias aí conversando com vocês diariamente sobre análise comportamental, mapeamento comportamental, ok? Então, deixem as suas dúvidas, perguntem, que se eu não responder no dia, eu respondo no outro. Vão ser lives mais curtas, aí em torno de 20 minutos, né? Meia hora, ok? E hoje, então, qual é o nosso grande tema, né? Que é uma das perguntas que me fazem muito. Mas, Liana, o que é mapeamento comportamental? O que significa mapeamento comportamental? Vamos lá. Mapeamento comportamental, ele é o levantamento dos comportamentos predominantes do indivíduo, bem como os seus motivadores. Eu costumo brincar que mapeamento comportamental, quem sabe fazer um mapeamento comportamental, é como se ele fizesse uma foto em 3D do indivíduo, certo? E para que serve o mapeamento comportamental? O mapeamento comportamental, ele tem inúmeras utilidades, certo? A gente utiliza o mapeamento comportamental em muitos projetos. Quando? Né? Vamos começar pelo seguinte: sempre que nós estamos falando, né, de processos de desenvolvimento, mapear, fazer um levantamento comportamental do indivíduo, né, é fundamental, é o primeiro passo, certo? Qualquer processo de desenvolvimento, ele começa pelo mapeamento comportamental. Por quê? Porque ele alavanca todos os projetos de desenvolvimento. Porque quando você faz uma análise comportamental, um mapeamento comportamental, você levanta, né? Você identifica quais são os comportamentos predominantes do indivíduo, como ele tende a agir e reagir frente a diversas situações da vida. E quando nós estamos falando de desenvolvimento, né, quanto mais o seu cliente se conhece, né, quanto mais o seu cliente ele pode se olhar, se reconhecer, mais fácil é o processo de desenvolvimento. E o que uma análise comportamental, um mapeamento comportamental, o que ele identifica? Vamos lá, né? Ele identifica comportamentos e emoções observáveis, certo? Um mapeamento comportamental, ele levanta, a gente consegue identificar quais são os comportamentos e as emoções observáveis, certo? Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é, nós identificamos a tendência de como esta pessoa faz as coisas, certo? E como que ela reage frente à pressão. Outro ponto que
O mapeamento levanta a forma, a tendência, a forma que essa pessoa se expressa e as preferências relacionais dela. Outro ponto que o mapeamento levanta, né, e que é extremamente importante, né, ele levanta quais são as necessidades emocionais dessa pessoa, quais são os seus medos, os seus receios e os seus motivadores e desmotivadores. O mapeamento comportamental, ele também levanta quais são os tipos de atividade, de funções, de trabalho que esta pessoa tende a se realizar mais e quais são os ambientes favoráveis para o alto desempenho. E claro, ele também levanta pontos fortes e pontos de melhoria deste indivíduo. Eu costumo brincar, né, e dizer que quando você realmente sabe fazer um mapeamento comportamental, né, o mapeamento por si só, ele já gera uma grande transformação no seu cliente. Ele gera uma ampliação de consciência extremamente importante. Mas aqui eu preciso também te falar o que é que nós entendemos como análise comportamental, mapeamento comportamental. Você vai estar me vendo falar sobre mapeamento comportamental. Por quê? Porque hoje nós temos muitas distorções no mercado. O mercado simplificou a análise comportamental, certo? E hoje, então, nós chamamos a análise comportamental de mapeamento comportamental exatamente para diferenciar da análise comportamental que hoje se faz muito no mercado de uma forma extremamente superficial. Quando eu falo de mapeamento comportamental, de análise comportamental, eu estou falando realmente, né, de uma análise aprofundada sobre vários aspectos do indivíduo e não apenas perfil comportamental, que é o que a grande maioria do mercado faz e diz que é análise comportamental. Aplica uma ferramenta, certo? Aplica uma ferramenta, aplica o DISC, ainda aplica o DISC antigo, né? E fala e dá uma devolutiva e diz que isto é análise comportamental. Não, isto é análise de perfil comportamental. Quando nós estamos falando de um mapeamento comportamental, nós estamos falando muito mais que isso. Nós estamos falando sim de levantar perfil comportamental também, mas perfil comportamental é apenas uma pontinha, né? Uma das pontas do mapeamento. Nós estamos falando de levantar os motivadores profissionais. Nós estamos falando de levantar os motivadores de vida. Nós estamos falando de levantar como essa pessoa lida e como ela faz a gestão do seu tempo, né? Já que tempo é uma questão importante para todo mundo. Nós estamos falando de levantar como é que essa pessoa se sente reconhecida, valorizada, qual é a sua linguagem de reconhecimento e valorização. E nós também estamos falando de também levantar como está essa pessoa em relação à sua vida, a positividade, o bem-estar. Porque a gente sabe que a positividade e o bem-estar interferem em todas as áreas da vida. Tem um ponto que a grande maioria, né, que diz fazer análise comportamental, né, não faz, é o levantamento de forças. E aqui eu não estou falando de forças relacionadas ao perfil comportamental, certo? Eu estou falando de forças pessoais. Então, quando eu estou falando aqui, a partir de hoje, nos próximos 15 dias, eu vou estar conversando com vocês exatamente sobre isso. Sobre mapeamento comportamental. E hoje o grande tema era o que é e para que serve, né? Como eu disse, eu vou estar fazendo lives mais curtas, certo? Para trazer, responder perguntas específicas que
várias pessoas me fazem, vários profissionais de desenvolvimento me fazem. E nada melhor do que começar exatamente por essa que eu respondi hoje, né? O que é e para que serve uma análise comportamental? Então, uma análise comportamental, ela é o levantamento dos comportamentos predominantes do indivíduo. Como que ele age e reage frente às situações da vida. Como que ele gosta de se relacionar, quais são as preferências relacionais dele. Como é que ele se sente valorizado e reconhecido. Quais são as suas grandes forças e quais são os seus grandes gaps. E por que isso é importante? Isso é importante para todas as áreas da vida. Fazer um mapeamento comportamental, né, é trabalhar no seu autoconhecimento. E quanto mais você se conhece, mais chances de você ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque muito dos entraves que você tem, muito das questões que fazem com que você não atinja as suas metas, seja no pessoal ou no profissional, tem a ver com as suas características pessoais. Tem a ver com as suas forças, as suas fortalezas, tem a ver com os seus gaps, os seus pontos de melhoria. E quando eu disse que o não atingir muitas vezes as suas metas, os seus objetivos tem a ver também com as suas forças, é porque às vezes você não está utilizando as suas forças e às vezes aquela força você está utilizando ela demais e aquilo já não está mais te ajudando no atingimento dos seus objetivos, da sua meta, enfim, do sucesso que você quer ter. Então, quanto mais nós nos conhecemos, maiores são as chances do nosso sucesso. Porque sucesso, ele tem 2 pilares básicos. Primeiro é o autoconhecimento, depois é o desenvolvimento. Mas saiba que processos de desenvolvimento que não passam pelo autoconhecimento e um autoconhecimento aprofundado, não superficial, não de uma ferramenta só, ele não se sustenta. Processos de desenvolvimento, eles se sustentam quando ele é de dentro para fora. E o primeiro passo para qualquer processo de desenvolvimento, seja ele individual, seja ele em grupo, é o autoconhecimento focado nos objetivos daquela pessoa, daquele grupo, ok? Deixa eu ver se vocês colocaram alguma pergunta aqui. Nós vamos combinar o seguinte. Opa, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Ah, legal. A Juliana perguntando, pode repetir, por favor, o horário que começa a sua live? Juliana, eu vou estar fazendo nos próximos 15 dias, todos os dias, live às 8h15 da manhã, certo? Só que eu tenho mais algumas surpresas para vocês, certo? E o objetivo dessas lives, dos próximos 15 dias, é conversar sobre análise comportamental. Poder tirar todas as suas dúvidas sobre esse grande serviço, que se você trabalha com desenvolvimento humano e comportamental, você precisa dominar. Mas você precisa dominar, né, análise comportamental realmente de uma forma aprofundada e não apenas a aplicação de uma ferramenta. Combinado? Eu vou estar nesses 15 dias, a cada dia, eu vou trazer questões, né, que os profissionais de desenvolvimento me fazem em relação a análise comportamental. Então, cada dia eu vou estar respondendo 1 ou 2 perguntas aqui que já me foram feitas, mas vocês vão ter a oportunidade também de me perguntar aqui na live, certo? Ao vivo aqui eu vou estar respondendo para vocês, ou na caixinha dos stories. Eu vou estar todo dia após a live abrindo uma caixinha nos stories para você colocar lá as suas perguntas, certo? E se eu não conseguir responder no dia, eu respondo no dia seguinte aqui na live. Então não perde essa oportunidade, né? É a hora de você realmente aproveitar e aprofundar,
porque este é um serviço que está sendo extremamente demandado pelo mercado. É um dos serviços mais fáceis de você vender e que tem um bom faturamento, certo? Quando eu digo um bom faturamento hoje os Masters Analistas Comportamentais, eles faturam entre 1.500 a 2.500 uma análise comportamental. E só que tem a grande vantagem, uma análise comportamental, como eu sempre digo, ela é um produto de entrada. E ela leva a vários outros serviços, a você vender vários outros serviços. Uma outra novidade aí dos próximos 15 dias, né? Como eu disse para vocês, nós trabalhamos e entendemos análise comportamental de uma forma muito diferenciada do que a grande maioria dos profissionais fazem no mercado. Né? A grande maioria dos profissionais fazem o que? Aplicam uma ferramenta, que é o DISC, que é antigo ainda, dão uma devolutiva e consideram isso uma análise comportamental. Para nós, a análise comportamental é muito mais abrangente e profunda que isso. E vocês vão ter a oportunidade de também estar conhecendo e fazendo os assessments, certo? Os assessments que eu vou estar falando aqui para vocês também. Só que tudo isso vai acontecer dentro daí do nosso canal do Telegram. Juliana, as lives vão ficar gravadas sim no IGTV, certo? Mas sempre que eu disponibilizar material, eu vou disponibilizar material no Telegram, certo? No nosso canal do Telegram, que é Coaching de Liderança. Então, se você não entrou lá, entra, porque todo dia eu vou estar repostando lá a live. E se eu disponibilizar algum assessment, eu vou estar disponibilizando lá. E hoje eu tenho uma surpresa já para vocês, para a gente poder começar a aprofundar realmente neste tema de análise comportamental. Como eu disse para vocês, um dos pilares de um mapeamento comportamental é a gente conseguir trabalhar com as forças dos nossos clientes, certo? Identificar as forças pessoais do nosso cliente é fundamental. É fundamental para o processo de desenvolvimento. E hoje, então, e nós temos um assessment, nós utilizamos um assessment, que é o assessment de forças pessoais, que ele levanta exatamente isso, né? As suas forças de assinatura, as suas menores forças. E quando nós estamos trabalhando num processo de desenvolvimento, esta identificação, ela é fundamental. Porque na maioria das vezes, os clientes não estão utilizando as suas forças, ou, às vezes, eles estão utilizando demais, estão superutilizando as suas forças, e isto pode estar prejudicando o atingimento das suas metas, dos seus objetivos, da sua qualidade de vida. Então, hoje, eu vou estar disponibilizando para vocês o assessment de forças pessoais, para vocês fazerem o seu assessment, certo? Para vocês reconhecerem as suas forças pessoais. Eu vou disponibilizar o link lá no canal do Telegram, certo? Daqui um pouco eu vou estar disponibilizando tanto a gravação aqui da live, né, como vou estar disponibilizando o link para você realizar o seu assessment de forças pessoais. Lá você vai ter o link para você responder e você vai ter toda a orientação de como é que você baixa, faz download do seu relatório completo. É um relatório, se eu não me engano, em torno de 17 páginas, 15, 17 páginas, sobre as suas forças pessoais, ok? Então, a partir de hoje, todo dia nos encontramos aqui 8h15 para lives mais curtas, lives aí em torno de 20 minutos, meia hora no máximo, certo? Você pode e deve colocar suas perguntas aqui, eu vou responder. Mas caso você não consiga, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu tenho perguntas aqui. Caso você não consiga colocar sua pergunta aqui, eu vou estar todo dia também abrindo a caixinha de perguntas no meu stories aqui no Insta, certo? Aí você vai lá, coloca a sua pergunta, que ou eu vou responder durante o dia no próprio stories, ou eu respondo no outro dia de manhã, aqui na live, ok? E vou estar disponibilizando para vocês vários materiais, combinado? Hoje
estarei disponibilizando, dando de presente para vocês o Assessment de Forças Pessoais, para que você possa identificar as suas forças, ok? O link vai estar lá no canal, eu só vou liberar o link lá no canal do Telegram, certo? O canal é Coaching de Liderança. Então, se você não tá lá ainda, entra no Telegram, canal Coaching de Liderança, que mais tarde, daqui um pouco, eu já vou estar disponibilizando lá o link para você poder fazer as suas forças pessoais, combinado? E aí, se você tiver dúvidas, amanhã você vem aqui comigo às 8h15 e nós podemos conversar sobre as suas forças pessoais, combinado? O nosso tema de amanhã vai ser em que contextos, em que nichos é possível a gente utilizar e como utilizar o mapeamento comportamental. Combinado? Então, a partir de hoje, sempre às 8h15, nos encontramos aqui, conversando sobre mapeamento comportamental. O link para você fazer o seu assessment de forças pessoais vai estar disponível lá no canal do Telegram, ok? O canal se chama Canal Coaching de Liderança. Combinado, meus queridos? Então, nos encontramos no Telegram. Leva as suas dúvidas, as suas perguntas sobre este tema que foi hoje, sobre essas perguntas de hoje, que é o que é e para que serve, que eu já respondi, né? O mapeamento comportamental. Se surgir dúvidas que vocês tenham, coloquem lá nos stories, na caixinha de perguntas, que eu vou estar nos próximos 15 dias respondendo todas as perguntas de vocês em relação a este tema, para que você que trabalha com desenvolvimento humano e comportamental realmente saiba trabalhar com análise comportamental e que este possa ser um grande serviço, um grande alavancador do seu negócio. Combinado? Um grande abraço, um ótimo dia. Nos encontramos amanhã às 8h15 aqui e daqui um pouco lá no Telegram para você responder o seu e ter o seu relatório de forças pessoais. Combinado? Um grande abraço. Tchau.